Meu melhor amigo me pediu para fingir ser a namorada dele por uma semana, só para fazer a ex dele deixar ele em paz. Eu aceitei porque a gente se conhecia há anos, e na hora, achei que seria até divertido. O que eu não esperava era que, quando ele segurasse minha mão, eu fosse sentir algo real. Tudo começou numa terça-feira, quando o Ryan apareceu na minha porta com cara de desespero. Emma, eu preciso de um favor enorme. A voz dele saiu meio trêmula, como se estivesse prestes a me contar algo muito sério. Ele entrou sem esperar resposta e começou a falar. A ex dele, a Valerie, não parava de procurar por ele. Aparecia no trabalho, mandava mensagem às 3 da manhã. E até tinha começado a aparecer na academia nos mesmos horários que ele. Eu preciso que você finja que é minha namorada por uma semana, até ela entender que eu já segui em frente. Cruzei os braços, levantando uma sobrancelha. Uma semana? Uma semana, ele confirmou. Fiquei olhando para ele por alguns segundos. A gente se conhecia desde os 14 anos. Ele já tinha me visto chorar por outros caras. Já tinha segurado meu cabelo quando eu bebia demais. E sabia exatamente como eu gostava do meu café. 2 de açúcar, sem leite. Uma semana. Repeti. Uma semana. Ele prometeu. Então ele estendeu o dedo mindinho, como quando a gente era mais novo e fazia promessas no pátio da escola. Eu enganchei o meu no dele e balancei a cabeça. Fechado. A primeira regra foi clara. Nada de beijo. Só segurar a mão e agir como um casal quando a Valerie estivesse por perto. Era isso que a gente tinha combinado. No dia seguinte, ele me buscou pra gente ir numa cafeteria onde sabia que a Valerie sempre aparecia à tarde. Quando ele parou o carro e veio abrir a porta pra mim, eu fiquei olhando por um segundo a mais do que devia. O que foi? Tenho alguma coisa no rosto? Ele perguntou. Não. É só que você nunca fez isso antes. Faz parte do plano. Ele sorriu de leve. Entramos. Sentamos numa mesa perto da janela. Ele pediu meu café sem eu falar nada. Exatamente do jeito que eu gostava. A atendente olhou pra gente e comentou. Vocês formam um casal lindo. Ryan segurou minha mão sobre a mesa e entrelaçou os dedos nos meus. A mão dele era quente. Mais do que eu imaginei. E encaixava na minha como se fosse feita pra isso. Eu me peguei olhando pras nossas mãos juntas. Tempo demais. Emma, ele sussurrou. Ela chegou. Levantei o olhar. E vi a Valerie entrando pela porta. Era exatamente como ele tinha descrito. Alta, loira, com uma presença que chamava a atenção de todo mundo. Ela olhou o lugar inteiro, até encontrar a gente. E quando encontrou, parou. A expressão dela mudou na hora, de surpresa pra raiva. Ela veio direto na nossa direção, com passos firmes. Ryan, quem é essa? Ele apertou minha mão de leve. Minha namorada, Emma. Valerie me olhou de cima a baixo com um sorriso que não tinha nada de amigável. Sério? Você podia ter qualquer pessoa e escolheu sua amiga de sempre? Aquilo doeu mais do que deveria. Porque, no fundo, era exatamente o tipo de coisa que eu sempre pensei. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, Ryan respondeu, e a voz dele mudou completamente. Ficou fria, firme. Eu não vou deixar você falar com ela desse jeito. Valerie ficou em silêncio por um segundo. Ele continuou. Ela vale mais do que qualquer pessoa aqui dentro. Meu coração praticamente parou. Aquilo não fazia parte do combinado. Valerie abriu a boca, como se fosse dizer algo, mas desistiu. Virou e foi embora. Quando saímos da cafeteria, eu soltei a mão dele rápido, quase como se estivesse quente demais. Ryan me olhou, confuso. Por que você soltou? Ela já foi embora, respondi. Não precisa continuar. Ah, certo, ele disse. Mas tinha alguma coisa no tom dele. Algo diferente. Algo que eu não consegui entender naquele momento. No segundo dia, ele me chamou para ir a uma festa na casa de um colega do trabalho. Preciso que a Valerie veja pelas redes, ele disse. Mas quando chegamos lá, não precisava de atuação nenhuma. Ryan me apresentou para todo mundo como se eu fosse realmente a namorada dele, sem hesitar, sem olhar para mim antes, como se aquilo já fosse verdade. E o mais estranho era que ele continuou mesmo sem a Valerie estar por perto. A mão dele encontrou minha cintura enquanto a gente conversava com os amigos dele. Era um gesto simples, mas ficou ali, natural. Como se ele nem estivesse pensando nisso. E cada vez que alguém falava alguma coisa engraçada, ele olhava para mim primeiro, como se quisesse ver se eu estava rindo. Como se isso fosse o que importava. Em um momento, eu me afastei para ir ao banheiro. Precisava de um minuto. Respirar, porque aquilo já não parecia mais só um plano. Quando voltei, encontrei ele conversando com uma garota. Ela estava claramente interessada, se aproximando mais do que deveria. Mas antes que eu chegasse perto, ouvi ele dizer, não, obrigado.
Eu tô com alguém. E então ele me viu. E o rosto dele mudou na hora. Ele sorriu. Um sorriso tão espontâneo que me pegou desprevenida. Daqueles que fazem o peito apertar sem aviso. Tive que desviar o olhar. Naquela noite ele me levou para casa. A gente caminhou até a porta do meu prédio em silêncio. Mas não era um silêncio normal. Era diferente. Pesado. Cheio de coisas que nenhum dos dois estava dizendo. Obrigado por fazer isso, Emma. Ele disse. De verdade. Você tá me ajudando muito. Não é nada. Respondi. É para isso que servem os amigos, né? Ele repetiu a palavra como se estivesse testando. Amigos? E teve algo no jeito que ele falou, que não soou certo. Como se aquela palavra não encaixasse mais. O terceiro dia foi quando tudo começou a sair do controle. A Valerie me mandou mensagem. Direto no Instagram. Preciso falar com você. Só nós duas. Sem o Ryan. Te espero no Parque Central às 4. Eu sabia que não devia ir. Mas fui. Ela estava sentada num banco, usando óculos escuros grandes, como se estivesse tentando esconder que tinha chorado. Quando me sentei ao lado dela, ela foi direta. Há quanto tempo vocês estão juntos? 1 semana. Respondi. Ela soltou um pequeno sorriso. Não. Há quanto tempo vocês estão juntos de verdade? Fiquei em silêncio. Eu fiquei com o Ryan por 2 anos. Ela continuou. E nunca vi ele olhar para ninguém do jeito que ele olha para você. Aquilo me pegou desprevenida. Como ele olha para você? Ela perguntou. Eu não soube responder. Eu sei o que você pensa, ela disse. Que eu sou a ex-maluca. E talvez eu seja um pouco. Ela deu um meio sorriso. Mas eu vim te contar uma coisa que você precisa saber. Eu fiquei parada, sem saber o que esperar. O Ryan tá apaixonado por você. Eu soltei uma risada curta, sem humor. Isso não faz sentido. Faz sim, ela disse. Provavelmente desde antes de ele ficar comigo. Aquilo não entrou na minha cabeça. Não de imediato. Ela tirou os óculos escuros. Os olhos dela estavam vermelhos. Uma vez eu mexi no celular dele. Ela continuou. Eu sei, não foi certo. Mas eu fiz. Meu estômago apertou. E encontrei uma coisa. Ela fez uma pausa antes de continuar. Tinha uma pasta nas notas dele. O nome era Coisas que a Emma não sabe. Meu corpo inteiro travou. Tinha um monte de coisa lá dentro. Ela disse. A primeira era de quando vocês tinham 15 anos. Eu senti o ar faltar. Ele escreveu. Hoje a Emma dormiu no meu ombro no ônibus da escola. Ela cheirava a baunilha. Acho que eu tô em problemas. Meu coração disparou. Forte demais. A última que eu li foi 3 dias antes da gente terminar. Ela continuou. Eu nem conseguia me mexer. Ele escreveu que eu pedi pra ele se afastar de você. E que ele disse que não. Fechei os olhos por 1 segundo. Ele sabia que aquilo ia acabar com a gente. Ela disse. Mas mesmo assim não conseguiu abrir mão de você. Fiquei sem ar. Literalmente. Foi por isso que eu te odiei no começo. Ela continuou. Porque eu sabia que nunca ia competir com isso. Ela me olhou pela última vez. Não joga fora o que eu teria dado tudo pra ter. Eu levantei com as pernas tremendo. Saí dali sem dizer nada. E no caminho de volta pra casa, tudo começou a fazer sentido. Cada detalhe, cada momento. Cada vez que ele me olhava quando achava que eu não estava vendo. Cada vez que ele cancelava qualquer coisa se eu precisava dele. A vez que ele dirigiu horas só porque eu disse que estava me sentindo sozinha. A vez que ele falou que nunca ia embora. E eu ri. E ele não riu. Quando cheguei no meu prédio, ele estava lá, sentado no chão do corredor, encostado na parede, com uma sacola de comida na mão, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Emma, você tá bem? Ele perguntou. Você tá estranha. Ele me olhava daquele jeito, o mesmo de sempre. Mas agora, tudo parecia diferente. Eu abri a boca para perguntar, sobre a pasta, sobre tudo. Mas o celular dele tocou. Ele olhou para a tela. E a expressão dele mudou completamente. É minha mãe. Ele disse, já atendendo. Eu vi o rosto dele perder a cor. Vi ele se levantar rápido demais. Vi ele se apoiar na parede. Já tô indo, ele disse baixo. Ele desligou e me olhou, os olhos cheios de medo. Meu pai sofreu um acidente. Tá no hospital. Sem pensar, eu abracei ele. E senti o corpo dele tremendo. Ele me segurou com força, mais forte do que nunca. E sussurrou, Emma. Eu preciso que você vá comigo. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu vou. Respondi na hora. A gente foi pro hospital em silêncio. Ryan não soltou minha mão em nenhum momento, nem quando precisava trocar a marcha. Era desajeitado, meio estranho. Mas ele não soltava. E eu também não. Quando chegamos, a mãe dele já estava lá.
Assim que viu a gente entrando juntos, de mãos dadas, ela começou a chorar ainda mais. Mas no meio disso tudo, ela me olhou e disse: finalmente. Eu sempre soube. Aquilo me pegou desprevenida. Olhei para o Ryan, esperando que ele corrigisse, que explicasse, que dissesse que era só uma situação, mas ele não disse nada. Ele só me olhou, e tinha alguma coisa nos olhos dele que me fez perder o fôlego. Não era atuação. Não era parte do plano. E naquele momento, eu já sabia. Aquilo não era mais só uma semana. A primeira noite no hospital passou devagar demais. O tempo parecia não andar. Ryan ficou andando de um lado para o outro no corredor. Parava, sentava, levantava de novo. A mãe dele, sentada, chorava em silêncio. Eu fiquei ali, sem saber exatamente o que fazer, mas sem conseguir ir embora. Em algum momento, ele voltou e sentou do meu lado. Encostou os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. Eu devia ter atendido antes. Ele disse baixo. Ela tinha me ligado mais cedo. Você não tinha como saber, respondi. Ele soltou o ar devagar, mas não parecia convencido. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele virou o rosto na minha direção. Obrigado por estar aqui. Eu balancei a cabeça. Eu não ia deixar você passar por isso sozinho. E dessa vez, não foi só uma resposta automática. Eu quis dizer aquilo. Os médicos apareceram já tarde da noite. Disseram que tinha sido sério, mas que ele estava estável, que precisava de observação, repouso, tempo. Ryan ficou parado, só ouvindo, como se ainda estivesse tentando entender tudo. A mãe dele começou a chorar de novo, mas dessa vez diferente, mais solta. Ele abraçou ela com calma. E eu percebi uma coisa ali. Ele estava segurando tudo para não deixar ela desmoronar, mesmo estando tão abalado quanto. Talvez até mais. Eu fiquei até tarde, mais tarde do que deveria. Ryan insistiu para eu ir para casa. Você precisa descansar, ele disse. Você também. Eu fico, ele respondeu. Eu cruzei os braços. Então eu fico também. Ele soltou um pequeno suspiro. Emma. Eu só vou quando você sentar por 5 minutos, falei. Ele me olhou por um tempo e acabou cedendo. Sentou. Eu fui até a máquina do corredor e trouxe um café para ele. Ruim. Daqueles que nem parece café de verdade. Mas ele tomou mesmo assim. Devagar, cansado. No dia seguinte, a mãe dele me ligou. Queria que eu fosse até o apartamento do Ryan pegar algumas coisas. Roupas. O carregador do celular. Ele não queria sair do hospital. E ela também não. Eu tinha a chave. Sempre tive. Desde a época da faculdade. Entrei no apartamento sem pensar muito. Era tudo familiar demais. Fui direto pro quarto, abri o armário, peguei algumas roupas. Dobrei do jeito que ele gostava, sem nem perceber que estava fazendo isso. Mas quando virei para pegar o carregador, eu vi um caderno. Marrom, com as pontas gastas. Em cima da mesa. Ele sempre esteve ali. Sempre. Mas nunca tinha chamado minha atenção. Até aquele momento. E por algum motivo... Dessa vez chamou. Eu fiquei olhando por alguns segundos. Sabia que não devia. Mas mesmo assim, peguei. Abri. A primeira página era antiga. A letra diferente. Mais desajeitada. Mas dava para entender perfeitamente. Hoje, a Emma dormiu no meu ombro no ônibus da escola. Ela cheirava da baunilha. Acho que eu tô em problemas. Meu coração disparou. Eu fechei o caderno na hora. Mas abri de novo. Porque não dava para ignorar. Sentei na cadeira. E comecei a ler. Não tudo, mas o suficiente. Suficiente para sentir um nó na garganta que não ia embora. Tinha uma entrada sobre uma festa, anos atrás. Ele escreveu que eu dancei com 3 caras diferentes, e que ele contou cada segundo. Outra sobre quando eu viajei por um mês. Que o lugar parecia diferente sem eu na cidade. Outra do dia que eu chorei por alguém que não valia a pena. E ele escreveu que queria ter dito algo, mas não sabia o quê. Então só ficou. E esperou que isso fosse suficiente. Mas sabia que não era. E então, a última. 3 dias antes de terminar com a Valerie. Eu li devagar. Ela pediu para eu me afastar da Emma. Eu disse que não. Eu sei que isso vai acabar mal. Mas não consigo imaginar minha vida sem ela. Eu parei de respirar por um segundo. Fechei o caderno com cuidado. Coloquei exatamente no mesmo lugar, do mesmo jeito. Como se eu nunca tivesse tocado nele. Peguei as coisas. Saí do apartamento. E quando cheguei na rua, eu simplesmente parei. Fiquei parada ali na calçada, sem saber o que fazer com aquilo. Eu não chorei. Não ainda. Era grande demais para isso. Grande demais para caber de uma vez só. Mas uma coisa eu sabia. Eu não podia falar nada.
Não naquele momento. Não com o pai dele no hospital. Não com ele daquele jeito. Eu não ia jogar tudo isso em cima dele agora. Então eu fiz a única coisa que parecia possível. Eu guardei. E decidi não dizer nada. O que eu não levei em conta é que guardar uma coisa daquele tamanho muda tudo. Mesmo que você tente agir normal. Mesmo que finja que nada aconteceu. Aquilo fica ali e começa a aparecer nos detalhes. No jeito que você olha. No jeito que responde. No jeito que evita. E o Ryan percebeu. Claro que percebeu. Ele sempre percebia. Naquela noite, quando voltei para o hospital com as coisas dele, ele me olhou assim que me viu. Obrigado, disse. Eu não sei o que faria sem você. Eu sorri. Para isso que servem os amigos, falei no automático. Mas dessa vez, a palavra soou estranha, e ele percebeu. Ele segurou meu olhar por um segundo a mais, como se estivesse tentando entender o que tinha mudado, mas não falou nada. E eu também não. O pai dele estabilizou no dia seguinte. Os médicos disseram que ele ia precisar de alguns dias ainda, mas que o pior já tinha passado. Ryan me mandou mensagem com um coração no final. Ele nunca fazia isso. Eu li a mensagem 3 vezes, como se aquele detalhe significasse alguma coisa a mais. Na quinta à noite, a gente estava sentado na sala de espera com 2 cafés que já tinham esfriado. Ele soltou um suspiro e disse: missão cumprida. Demorei um segundo para entender. A semana. O acordo. O plano. Já tinha acabado. Olhei para ele e assenti. Missão cumprida. Mas ele continuou me olhando. Como se estivesse esperando alguma coisa. Alguma reação que eu não dei. No dia seguinte, a Valerie apareceu no hospital. Sem escândalo. Sem cena. Nada do que eu esperava. Ela chegou com uma planta pequena na mão. Perguntou pelo quarto. E encontrou o Ryan no corredor. Eu estava a alguns metros de distância. Vi os dois conversando baixo. Não durou nem 3 minutos. Ela não parecia com raiva, nem frustrada. Parecia tranquila. Ela olhou para mim uma única vez. E dessa vez não tinha julgamento, nem provocação, só aceitação. Antes de ir embora, ela disse: se cuida. E foi só isso. Ryan voltou até mim. E não explicou nada. E eu não perguntei. Mas aquele silêncio foi o primeiro que realmente ficou estranho entre a gente. No sábado, o pai dele recebeu alta. Eu ajudei a organizar tudo. Dobrei as coisas. Carreguei as bolsas. Empurrei a cadeira de rodas até o carro, enquanto ele resolvia a papelada. No estacionamento, enquanto esperávamos, a mãe dele segurou meu braço. Falou baixo. Eu esperei por isso por anos. Eu não respondi. Vocês dois só demoraram para perceber. Ela completou. Eu apertei a mão dela. Mas não consegui olhar nos olhos. Porque se eu olhasse, ia ter que admitir alguma coisa que eu ainda não estava pronta para dizer. Naquela noite voltei para casa. Tentei voltar ao normal. Pedi comida. Sentei no sofá. Liguei a TV. Mas não prestei atenção em nada. O apartamento parecia maior. Vazio. Diferente. Ele me mandou mensagem tarde da noite. Obrigado por tudo essa semana. De verdade, eu não sei como te pagar. Eu respondi. Não precisa. E esperei. Os 3 pontinhos apareceram. Sumiram. Voltaram. E depois... nada. Nenhuma mensagem. Fiquei olhando para a tela mais tempo do que queria admitir. O domingo foi o pior dia. Porque não aconteceu nada. E às vezes, é exatamente isso que dói. Ryan não me ligou. Eu não liguei para ele. A gente voltou a ser o que sempre foi. Amigos. Era isso que a gente tinha combinado. Era isso que fazia sentido. Mas mesmo assim, alguma coisa não encaixava mais. Como se meu corpo já soubesse de algo que minha cabeça ainda estava tentando ignorar. Na segunda de manhã, fui chamada na sala da minha chefe. Ela me ofereceu uma oportunidade. Um projeto em outra cidade. 6 meses. Talvez mais. Ela disse: você foi a primeira pessoa em quem pensei. Saí de lá com aquilo na cabeça, sem saber exatamente o que estava sentindo. Era uma chance boa. Mas não parecia só isso. Parecia uma saída. Naquela noite, comentei por cima com uma amiga em comum. Nem era para chegar nele, mas chegou. Antes do fim do dia, Ryan me mandou mensagem. Fiquei sabendo da proposta. Você tá bem? Eu respondi. Sim. Ele demorou um pouco. Depois respondeu. Ok, me avisa se quiser conversar. Eu fiquei olhando para a tela. Porque ele nunca respondia assim. Nunca. Aquele ok, com ponto final. Parecia uma porta fechando devagar. E eu entendi. Sem precisar de mais nada. Ele também estava sentindo. E estava tentando não mostrar. 4 dias depois, sem ver ele. Alguém bateu na minha porta. Não era o jeito de sempre. Não era o padrão que ele fazia desde adolescente.
Era mais forte, mais direto. Abri a porta. E ele estava lá, com a mesma jaqueta de dias atrás. O cabelo bagunçado e uma expressão que não era raiva, mas estava perto. É verdade que você vai embora? Ele nem cumprimentou. Eu pedi para ele entrar. Ele entrou, fechou a porta, mas não sentou. Ficou no meio da sala, mãos no bolso, esperando. Eu me encostei na parede e expliquei. Projeto. 6 meses. Outra cidade. Ainda não tinha decidido. Falei de forma calma, controlada, como se não fosse nada demais. Ele ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse: Você não pode ir. Eu franzi a testa. Por quê? A pergunta saiu antes mesmo de eu pensar. Direta, sem rodeio. Ryan abriu a boca, mas não respondeu na hora. Passou a mão pelo cabelo, desviou o olhar por um segundo, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque... Ele começou, mas parou. Respirou fundo. Porque eu preciso de você aqui. Aquilo já tinha sido dito antes, muitas vezes, mas nunca daquele jeito, nunca com aquele peso. Eu fiquei em silêncio. Porque dessa vez eu entendi diferente. E alguma coisa dentro de mim, que eu estava segurando desde o dia do caderno, simplesmente cansou. Eu me afastei da parede, fui até o sofá e sentei. Olhei para ele. Direto. Ryan. Eu li o caderno. O silêncio que veio depois não era o mesmo de antes. Não era desconforto. Era outra coisa. Mais pesado. Mais definitivo. Eu vi no corpo dele o momento exato em que aquilo fez sentido. Os ombros ficaram tensos. As mãos saíram dos bolsos devagar, mas ele não perguntou qual caderno. Não fingiu que não sabia. Só me olhou. Eu continuei. A primeira entrada, quando a gente tinha 15 anos, no ônibus. Recitei de memória, cada palavra. Porque aquilo não tinha saído da minha cabeça desde que eu li. Ele não se mexeu. Nem um pouco. Depois de alguns segundos, ele se aproximou e sentou na ponta do sofá, de frente para mim, os cotovelos apoiados nos joelhos. E quando levantou o olhar, eu vi, sem filtro. Sem esconder, sem aquela camada de segurança que sempre existiu entre a gente. Eu não vou negar, ele disse. A voz dele estava baixa, firme. Isso já existe há tempo demais para eu fingir que não existe. Meu coração acelerou, mas eu fiquei em silêncio. Deixei ele continuar. Eu não sabia o que fazer com isso no começo, ele disse. Nem sabia dar nome. Ele respirou fundo. E quando eu finalmente entendi, já era tarde. Tarde demais para simplesmente ignorar. Eu tentei. Ele continuou. Tentei seguir minha vida. Tentei ficar com outras pessoas. Eu soube que ele estava falando da Valerie. Mas nada mudava isso. Ele fez uma pausa. Quando ela me pediu para me afastar de você, eu não consegui. Eu engoli em seco. Eu sabia que aquilo ia acabar com a gente, ele disse. Mas mesmo assim, ele deu um pequeno sorriso sem humor. Eu escolheria você de novo. Aquilo bateu forte, forte demais. E essa semana, ele continuou. Não foi só para fazer ela parar de me procurar. Eu senti o ar travar no peito. Foi a primeira vez em anos que eu pude ter você assim, sem fingir que não significava nada. Ele desviou o olhar por um segundo. E eu estraguei tudo porque, para você, ainda era só atuação. O silêncio caiu entre a gente. Pesado, mas dessa vez, não tinha mais como voltar atrás. Eu respirei fundo. Não era só atuação para mim. Ele levantou o olhar na mesma hora. Eu só... não sabia o que fazer com isso. Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Não é novo. Continuei. Eu só nunca parei para olhar de verdade. Engoli em seco. E quando eu percebi, eu fiquei com medo. Ele não falou nada. Só ficou ali, ouvindo. Medo de perder você. Eu disse. Porque se desse errado, eu perdia tudo. Minha voz falhou um pouco. E isso sempre pareceu caro demais. Ele levantou devagar. Deu 2 passos até mim. Parou na minha frente. Não tentou me tocar. Não fez nenhum gesto exagerado. Só me olhou. Emma. Só isso. Mas tinha tudo ali. Eu levantei também. Ficamos frente a frente. Na mesma altura. Perto demais para fingir que aquilo ainda era só amizade. Eu ia dizer alguma coisa. Já tinha as palavras prontas. Mas o celular dele tocou. Ele olhou a tela. É minha mãe. Atendeu na hora. Eu fiquei ali, observando. Ele ouviu em silêncio. A expressão mudou. Preocupação de novo. Já tô indo, ele disse. Desligou. Me olhou. Meu pai não passou bem essa noite. Eu assenti. Vai.
Ele caminhou até a porta. Parou antes de sair. Virou para mim. Isso não acabou. Não era pergunta. Eu balancei a cabeça. Não. Ele saiu. E eu fiquei ali, parada, encostada na porta depois que fechei, com o coração acelerado, sabendo que não tinha mais volta. E pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustava. Os dias seguintes foram estranhos. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Ryan não apareceu. Eu também não fui atrás. Mas não era como antes. Não era aquele silêncio confortável de sempre. Era diferente. Era o tipo de silêncio que pesa porque tem coisa demais por trás. A gente sabia exatamente o que tinha dito. E sabia que não dava para fingir que não tinha acontecido. Na terça de manhã, eu liguei para minha chefe e pedi mais um dia para responder sobre a proposta. Ela aceitou sem questionar. Desliguei e fiquei sentada na beira da cama, olhando para frente, como se em algum lugar ali estivesse a resposta, mas não estava. E eu sabia disso. Passei a tarde tentando trabalhar, mas não consegui focar em nada, porque no fundo eu sabia que aquela decisão não era só sobre trabalho. Nunca foi. Era sobre fugir. Eu fiquei repetindo na minha cabeça que eram só 6 meses, que não era definitivo, mas não era verdade. Eu estava considerando ir embora porque tinha medo de ficar, e admitir isso foi pior do que qualquer outra coisa. Na quarta à tarde, meu celular tocou. Era a mãe do Ryan. Meu coração disparou na hora. Pensei que tivesse acontecido alguma coisa com o pai dele. Atendi rápido, mas não era isso. Ela só queria falar comigo. Disse que ele tinha ido visitar o pai mais cedo, como fazia todos os dias. Mas que, dessa vez, ele não entrou no quarto. Ficou no corredor, sentado, por quase 2 horas, sem fazer nada, só olhando para o chão. Uma enfermeira reconheceu ele e avisou. Quando ela saiu para ver o que estava acontecendo, encontrou ele assim. E quando perguntou o que tinha acontecido, ele disse: "Eu tô com a cabeça em outro lugar." Ela fez uma pausa antes de continuar. "Eu nunca vi ele assim por ninguém." Eu não respondi. "Não consegui. Eu achei que você devia saber." Ela disse. E antes de desligar, completou: "Às vezes o mais difícil não é perder, é ficar e não saber se você é suficiente." A ligação terminou. E eu fiquei parada, segurando o celular, repetindo aquela frase na cabeça. Naquela noite, fui até o quarto. Peguei a mala que eu tinha começado a separar, coloquei em cima da cama. Fiquei olhando para ela por um tempo. E então, fechei. Guardei de novo, sem drama, sem pensar demais. Só parei de mentir para mim mesma. Eu não ia embora por causa do trabalho. Eu ia embora porque estava com medo. E pela primeira vez, aquilo não parecia mais uma boa razão. Na quinta de manhã, acordei com uma mensagem dele. Tinha sido enviada à tarde da noite. "Vou estar no café de sempre hoje, às 18 horas, com o seu café. Se você não aparecer, eu vou entender." Eu li 2 vezes. Depois mais uma. E fiquei parada olhando para a tela. Não parecia pressão. Não parecia cobrança. Era ele. Do jeito dele. Dando espaço. Mas deixando claro que aquilo importava. Eu não respondi. Porque sabia que aquela resposta não era para ser por mensagem. Passei o resto do dia tentando me distrair, mas não adiantou. Cada coisa que eu fazia me levava de volta para ele. Para tudo. Pro que ele disse. Pro que eu disse. Pro que a gente evitou por anos. Às 4:30 eu me levantei. Fui me arrumar. Sem exagero. Sem pensar demais. Só me arrumei. Quando me olhei no espelho, não fiquei analisando. Só assenti. Como se estivesse confirmando algo para mim mesma. Saí de casa antes do necessário. Queria ir andando. Precisava disso. Do tempo. Do caminho. Do silêncio. Cheguei alguns minutos depois das 6. Empurrei a porta. E vi a mesa. A mesma. Perto da janela. E ele estava lá. Com 2 xícaras na mesa. Uma na frente dele. Outra no meu lugar. Ele não estava olhando para a porta. Estava olhando para a janela. Parecia tenso. Esperando. Eu fiquei parada por um segundo, observando ele sem que ele me visse. E então, ele virou e me viu. E naquele momento, tudo mudou na expressão dele. Não foi só alívio, foi mais. Como se algo que ele achava que podia perder tivesse voltado. Eu caminhei até a mesa. Sentei. O café estava ali. Do jeito certo. Ainda quente. O que significava que ele tinha pedido há pouco. Calculado o tempo. Como sempre. A gente ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era desconfortável. Era, claro, direto. Sem nada escondido. Então ele colocou o caderno na mesa. Entre a gente. Sem dizer nada.
Eu entendi na hora. Peguei o café, dei um gole e olhei pra ele. Ryan, Ryan. Falei o nome dele sem saber exatamente por onde começar. Ele não desviou o olhar. Ficou ali, me encarando, esperando. Mas dessa vez, sem pressa, sem tentar controlar a situação. Só presente. Ele abriu o caderno devagar, virou até a última página e girou na minha direção, para que eu pudesse ler. A escrita era recente. Eu reconheci na hora. E enquanto eu lia, tudo ao redor parecia desaparecer. O barulho do café, as pessoas. Nada importava. Só aquelas palavras. Eu passei anos escrevendo aqui coisas que nunca tive coragem de te dizer. Não porque eu não quisesse, mas porque eu tinha medo. Medo de mudar o que a gente já tinha. E o que a gente já tinha era a melhor coisa da minha vida. Mas essa semana me mostrou uma coisa que eu não consigo ignorar. Fingir que você era minha namorada por 7 dias foi mais real do que qualquer coisa que eu já tive de verdade. E isso não dá mais pra esconder aqui dentro. Então, se você estiver lendo isso, é porque eu decidi que prefiro arriscar tudo do que continuar fingindo que metade de você é suficiente. Eu fechei o caderno devagar, empurrei de volta pra ele e levantei o olhar. Ele já estava me olhando. Como se estivesse esperando por isso há muito tempo. Eu respirei fundo. A primeira vez que eu senti alguma coisa foi aqui. Ele franziu levemente a testa. No primeiro dia, continuei, quando você segurou minha mão. Olhei para a mesa por um segundo. Eu soltei rápido, porque fiquei com medo. Voltei a olhar para ele. Não porque não era real, mas porque era real demais. Ele não falou nada, só ouviu. Como sempre. Eu passei anos fingindo que isso não existia, continuei. Porque parecia mais seguro. Dei um pequeno sorriso sem humor. Ter você como amigo era melhor do que correr o risco de perder tudo. Minha voz saiu mais baixa. Mas agora, isso não faz mais sentido. O silêncio ficou entre a gente. Mas não era pesado. Era, claro. Ele então estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. Aberta. Sem pressão. Sem urgência. Só ali. Eu olhei para a mão dele e lembrei do primeiro dia. Do jeito que encaixou. Do jeito que parecia certo. Coloquei minha mão na dele. Os dedos se entrelaçaram na mesma hora, exatamente igual. E dessa vez, eu não soltei. A gente não se beijou. Não teve cena. Não teve nada exagerado. Só aquilo. Duas pessoas sentadas, de mãos dadas, finalmente sendo honestas. E, de alguma forma, isso foi suficiente. A gente saiu do café quando já estava escuro, caminhando devagar, sem pressa. O silêncio agora era leve, diferente de tudo que veio antes. Eu quase te contei isso umas 3 vezes nos últimos anos, ele disse. Eu soltei uma risada curta. Eu também. Ele me olhou de lado. Sério? Sério? Balancei a cabeça. A gente foi muito idiota. Ele riu, bastante. E a risada dele era a mesma de sempre, mas agora tinha algo diferente. Algo que sempre esteve ali, mas que a gente nunca deixou aparecer. 3 meses depois, o pai dele já estava em casa, recuperado. A mãe dele chamou a gente para jantar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E talvez fosse. A gente sentou à mesa. E no meio da conversa, o pai dele olhou pra gente e disse, já não era sem tempo. Ryan revirou os olhos. Pai. Mas todo mundo riu, e ninguém discordou. A Valerie seguiu a vida. Eu soube por uma foto que ela postou algum tempo depois. Outra cidade. Outro lugar. Parecia bem. E pela primeira vez, eu também fiquei. A proposta de trabalho, eu recusei. Liguei na sexta de manhã e disse que não ia, que tinha coisas mais importantes ali. Minha chefe não ficou surpresa. Talvez já soubesse. Aquela semana durou 7 dias. Mas o que veio depois? Não tinha prazo. Não tinha regra. Não tinha acordo. Era só real. E, dessa vez, a gente escolheu não fugir.